hora de mais uma aula de português, não é, pessoal? Vamos lá, continuar nossos estudos. Só que nós estamos agora, nesse momento, de estudar o quê? Literatura. Isso mesmo, vamos continuar. Literatura. E nós vimos na aula passada, anterior, um pouquinho sobre o trovadorismo, porque também, como eu já falei na aula anterior, e quem não assistiu, volte, assista essa aula, porque vai ser muito importante para a gente compreender o que nós vamos falar hoje, que nós vamos falar também nas aulas seguintes. E aí vocês já estão sabendo, já estão muito inteligentes quanto a isso, que para que nós possamos compreender e chegar na nossa literatura nacional brasileira, nós temos que fazer uma retomada à literatura portuguesa, que eu já expliquei a vocês o porquê, e aí nós temos que ir lá para a era medieval, nesse período que ficou denominado como era medieval, e lá nós temos o trovadorismo acontecendo, e em seguida vem o que se denominou de humanismo. Então nossa aula de hoje é sobre humanismo. Vamos ver um pouquinho o que é isso aqui e dentro das produções literárias como é que ela aconteceu. Então vamos acompanhar a nossa aula. E a gente vai começar por qual aspecto? Contexto histórico. Também já expliquei a vocês na aula anterior. Volta lá quem não assistiu e assiste. Nós temos que entender o contexto histórico, porque veja só, pessoal, toda produção literária ela acontece por mãos humanas. E esses homens, mulheres das literaturas, eles estão dentro de um contexto histórico, cultural, que vai influenciar muito ali nesse processo de produção. E pensando no humanismo, nós vamos tentar entender aqui como é que ele iniciou, como se desenvolveu um pouquinho, certo? Então, nós estamos falando aí do processo de transição entre a Idade Média para a Idade Moderna. Agora, chama a atenção de vocês. Não pensem que essa Idade Moderna que eu estou falando aqui para vocês se refere a essas coisas modernas que nós temos hoje, sabe? Tipo o celular que eu estou usando, coisas moderninhas aí. Não. É o que sucede, o que vem depois da Idade Média, que se chama de Idade Moderna dentro da cronologia histórica. Então essa Idade Moderna, ela vem trazer profundas mudanças dentro da sociedade europeia. E vocês vão perceber que eu vou falar muito aqui na nossa aula sobre novo, nova, que está tudo ligado a esse processo de transição. E aí está ocorrendo ali por volta ali de 1418, que vai até 1527 por aí, se a gente for pensar, que eu também já falei a vocês que não é um período tão fixo assim que encerrou o humanismo e já inicia outra coisa, não, é um processo de mudança. E nesse processo de mudança sofre a sociedade profundas mudanças, tanto sociais como também econômicas. Lembra daquele período ali denominado de feudalismo, que eu falei a vocês anteriormente? Então, o trovadorismo, ele tem lá um processo feudal acontecendo. E aqui nós vamos estar presenciando o declínio do feudalismo, aquela pirâmide social que eu falei a vocês, onde o rei está lá no topo, na base nós temos os servos, ali a vassalagem, essa pirâmide que antes não tinha mobilidade, ela começa a sofrer uma mobilidade, ela começa a cair, porque está aí entrando em cena uma nova classe social, chamada de burguesia. E burguesia é uma palavra que vem de burgos, que significa cidade. Nós estamos aí em um período da história em que as cidades estão começando a se desenvolverem. As cidades se desenvolvendo, nós vamos presenciar, ao estudar esse período, o surgimento também de uma nova forma econômica de se organizar, que é o mercantilismo. Então, o mercantilismo traz uma nova política econômica, que justamente favorece para que os feudos eles sofram esse abalo. E aí, o poder, nesta época que estava descentralizado, espalhados entre os feudos, onde tinha nobres ali controlando suas porções de terras ali nos seus feudos, elas estarão agora centralizadas nas mãos do rei, porque nós vamos estar entrando aí no regime absolutista, no absolutismo, e ali o poder centralizado nas mãos dos reis. Diante de todo esse cenário aí, nós vamos acompanhar uma grande mudança na sociedade que vai desencadear no desenvolvimento do comércio. Então, o comércio está se desenvolvendo, o que favorece a existência da burguesia, que estão vivendo ali agora do comércio. A servidão, ali os servos que estavam lá na vassalagem, essa servidão, ela vai começar a mudar sua configuração.
E com o desenvolvimento do comércio, com essas novas cidades surgindo, vai acontecer o quê? As pessoas vão começar a sair do campo para ir para a cidade em busca desse novo estilo de vida, sair da servidão. Mas acontece uma coisa, né? Essas pessoas que estão saindo do campo, na sua grande maioria, elas saem sem estudo e sem uma qualificação profissional. E chegam lá nas cidades e não encontram espaço para elas. Então, vai haver uma grande chegada de pessoas nessas cidades e aí vai culminar no processo de grande fome, no surgimento de muitas doenças. É aí que nós vamos ter ali a peste negra, né? Por conta de tanta gente ali aglomerada e tudo mais, muitas doenças surgindo, que vai dizimar 1/3 da população europeia. E aí, com tudo isso acontecendo, o movimento humanista ele vai crescendo também. Por quê? Antes nós tínhamos uma visão de mundo que estava existindo ali, que era nós tínhamos o teocentrismo, que tinha como visão de mundo que imperava. E aí vai surgir o antropocentrismo. Nós vamos ver agora assim, Deus, ele vai coexistir essa teoria de Deus como centro em o homem também como centro, o antropocentrismo, homem, centrismo, centro, então o homem como centro. E o fato do homem vir como centro aí vai trazer também uma nova ideia cultural, uma nova ideia de perceber o homem dentro da sociedade. Dentro dessa nova forma, a preocupação central aí, nós vamos ter o ser humano, o estudo da natureza humana e de suas potencialidades. E vocês vão lembrar o seguinte, vamos fazer associações. Eu gosto que vocês façam associações. Dentro do universo do antropocentrismo, nós vamos ter aí a contribuição de muitos artistas, porque vai influenciar em tudo, gente. Na arte, na produção literária, na questão intelectual. Então, o homem vitruviano de Leonardo da Vinci, esse aqui que eu acho que vocês já viram sim. Vocês já viram essa imagem aqui desse homem vitruviano? E ele vai vir como símbolo do homem como centro agora dessa sociedade. E também ali a busca pela perfeição. O corpo humano ele vai ser exaltado também, a beleza humana será exaltada. E o que é interessante de se notar que dentro dessas profundas mudanças, uma questão, as letras, o conhecimento, os livros, que estavam ao acesso do clero dentro de seus mosteiros, ele começa a chegar também a outra parte da população. E o conhecimento intelectual ele cresce muito dentro do humanismo. E vão surgir os intelectuais humanistas, principalmente ali na Itália, porque a Itália vai ser berço do humanismo. E esses intelectuais, eles vão trazer uma nova liberdade, um novo rigor intelectual àquela época, difundindo mais o conhecimento. Eles irão realizar leitura de livros clássicos greco-romanos da antiguidade, que estavam muito somente ao acesso do clero e muitas vezes apenas guardadas nas suas grandes bibliotecas. Então, os estudos dos clássicos vão trazer uma nova mentalidade cultural. Dentro dessa nova mentalidade cultural, qual é o bom que vai ter ali na época? Nós vamos ter ali um grande avanço na ciência e isso vai fazer toda a diferença dentro da Europa, gente. Essa ciência chegando aí, ela vai favorecer a expansão marítima. Então, pense na expansão marítima quando a gente estuda história aqui no Brasil, o descobrimento do Brasil. Descobrimento não, né, gente? O achamento do Brasil, quando eles acham que o Brasil já existia aqui. Então, quando eles vão chegar aqui, nós estudamos aqueles navios portugueses chegando. Pensa na imagem aqui, ó, desse navio. Olha esse navio. Lembra esse navio? Expansão marítima, humanismo, que vai desencadear aí tudo isso por conta também da criação da bússola, que vai ali orientar os navegantes, favorece essa expansão marítima em busca de mais território, em busca de riquezas. Então ali começa o processo de colonialismo. As colônias passam a existir também em Portugal, ela vai ter um avanço importante. E aí nós vamos ver Portugal indo ali para a África, indo ali para a Índia, atingir territórios outros nunca conquistados por outros europeus. Quando tudo isso acontece, também desenvolve o comércio, pequenas indústrias começam a surgir também ali. Então, pequenas indústrias surgem, nós vamos ter o heliocentrismo ali sendo comprovado por Galileu Galilei, e isso é muito importante, porque nós vamos ver que o intelectualismo está
ascendendo, crescendo dentro daquela sociedade. Então, Galileu Galilei comprova a teoria de que o Sol, ele é que é o centro de tudo, e não a Terra que está reinando ali, como era colocado pelo geocentrismo, não é? Então, vai ter essa mudança e ele vai comprovar a teoria criada por Nicolau Copérnico. E aí, com essa teoria nova, ele também vai desenvolver ali o telescópio, muita coisa, gente. Então, nós temos aqui Galileu Galilei contribuindo bastante para o avanço da ciência. Ele vai sofrer algumas retaliações também, porque cadê a Igreja Católica aqui, que tinha tanto domínio antes? Ela vai começar a perder um pouco do seu domínio, ela vai começar a ser contestada. Ela também vai agir ali diante de tudo aquilo, mas ela vai começar a sofrer um pouco com todo esse avanço. E o homem ali, ele vai começar também a dar maior vazão aos seus interesses interiores. Ele vai começar a olhar para si mesmo também. Ele vai se ver como parte atuante dentro da sociedade. Então, o humanismo vai colocar o homem em evidência. Outro detalhe que o humanismo vai favorecer, ele vai trazer a valorização, né, da cultura greco-romana na antiguidade, com toda a sua mitologia, todas as questões dos estudos e contribuições greco-romanos, e aí vai valorizar também o belo, né, a perfeição, vai trazer aqui uma nova forma de conviver ali, os prazeres carnais mais colocados em evidência. Nós vamos ter ali também o profano entrando como temática. Então o paganismo ele vai ganhar espaço, não? O misticismo vai ganhar um pouco mais de espaço. E é em todo esse contexto que as produções literárias elas estão sendo realizadas. Tendo em vista esse contexto aí, essas expansões marítimas, todas essas teorias, vir à tona o intelectualismo, nós vamos entender agora as produções literárias. E eu trouxe para vocês a parte de produções literárias por meio do mapa mental, porque vocês podem acompanhar de uma forma bem mais dinâmica e vocês vão agora pegar também sua folha, seu caderno e irão junto comigo criar um mapa mental. Pronto, vamos lá aqui para as produções literárias no humanismo. Vamos entender um pouquinho de forma panorâmica, gente. Nós temos aqui um marco inicial para essas produções. Esse marco inicial das produções do trovadorismo vai estar ligado a um ano, mais exatamente, que é o ano de 1418. Isso porque no ano de 1418 há uma nomeação ali muito importante, que é a nomeação de Fernão Lopes. Fernão Lopes é este cara aqui. Esse cara aqui, né? Esse senhorzinho, não muito aqui simpático nessa pintura, mas é ele, Fernão Lopes. Ele vai ser nomeado como guarda-mor, ou guarda-mor, da Torre do Tombo. E essa nomeação ela vai ser muito importante, porque o próprio cargo é um cargo de confiança, pois ele lhe reservava a função de chefe dos arquivos do Estado. Com essa função delegada a Fernão Lopes, a forma também de guardar a história de Portugal, ela vai ter todo um cuidado, toda uma outra visão também. E as produções no período humanista ela possuía uma mescla de características medievais e modernas. Mas nós vamos ver aqui que nós temos a presença ainda da prosa, nós temos também, aqui ó, prosa, e nós temos sim a poesia. Como tem essa mescla também ainda das questões medievais, né, e modernas já, nós temos aqui o que chama-se de poesia palaciana. Poesia palaciana. Vamos começar aqui pela prosa. A prosa, dentro do humanismo, ela está dividida entre crônicas, mas são aqui as crônicas ficcionais e as crônicas historiográficas. Crônicas historiográficas. Essas crônicas, né, dentro da prosa,
Vai ser bom aqui a gente destacar essa questão das crônicas. Então, olha só. Essas crônicas, elas fazem relatos. Então, elas relatam acontecimentos de Portugal. Sobretudo, elas vão ali relatar a vida dos principais reis de Portugal, né? Tem aí como crônicas principais de Fernão Lopes, a crônica de El Rei Dom Pedro, de El Rei Dom Fernando, El Rei Dom João I. Isso também porque Fernão Lopes, ele traz uma visão mais científica do fato histórico. Isso é muito importante porque fica ali também como uma grande contribuição, um grande legado para se conhecer o que acontecia ali dentro daquele período literário. E a poesia palaciana, né? Vamos ver aqui um pouquinho da poesia palaciana. Olha, ela já vai ser aqui, ela vai ter uma estrutura textual mais elaborada. Então, aqui a gente vai destacar, dentro da poesia palaciana, que ela tem uma estrutura textual mais elaborada. Mais elaborada. Então, assim, o que é que tem aí de novo que deixou mais elaborada, não é? Vamos ter a presença de um idealismo uma maior sensibilidade métrica, ritmo e expressividade. Vejam só, a presença da métrica e do ritmo. Porque o que acontece aí também na poesia palaciana não é mais acompanhada por música, mas ela é feita para ser recitada dentro dos palácios, para a nobreza. Então, ela vai estar mais voltada ali àquele público nobre, da nobreza. Por essa separação, né, a separação da música, é que vai se exigir um pouco mais, né, do seu autor, que já não vai ser o trovador, mas vai ser aqui a figura do poeta, né, começa a existir a figura do poeta. E aí o lirismo português ele evolui a um abandono daquelas convenções do amor cortês e vai diminuir a distância entre homem e mulher. Essa diminuição do homem e da mulher, aquela questão toda da impossibilidade, não é? Daquele amor impossível, tudo. Com essa diminuição da distância, a escrita, a atmosfera dentro da poesia palaciana é uma atmosfera mais íntima. Mais íntima. Uma coletânea de poesias, né, que foi uma forma de registrar esses escritos, ela foi criada, ela foi produzida, né, assim, organizada, e essa coletânea, ela se chamou Cancioneiro Geral. Foi publicada em 1516, e essa é uma obra do poeta português Garcia de Rezende. Vejam só, ele conseguiu compilar ali, reunir mais de 2.865 autores. E aí os temas tratados ali estavam os costumes da corte, temas religiosos, satíricos, líricos e heróicos. Para por aqui, professora, em poesia palaciana e prosa? Não. Nós temos ainda aqui um outro. Nós temos o teatro.
teatro é muito expressivo aqui no humanismo português. Aí a gente pode pensar assim, lá na Idade Média tinha teatro? Tinha, mas ele era muito mais voltado a representações religiosas, né, de datas importantes como Natal, Páscoa, essas coisas. Mas aí o teatro português, ele vai ser diferente da poesia e da prosa. O teatro humanista vai ser um teatro popular e ele tinha como objetivo moralizar. Então aqui, ó, qual é o objetivo do teatro português? Moralizar e criticar a sociedade vigente. E como um grande representante, é um dos maiores representantes do teatro português, está Gil Vicente. Por causa de sua influência, né, inclusive, esse tipo de produção literária, ela fica conhecida como teatro vicentino. E suas principais características, ela vai ser retratar o costume, os tipos de sociedade portuguesa, e além de tudo isso, o seu caráter moralizante e satírico. Então, Gil Vicente, ele vai ter no seu teatro como marca assim, um caráter moralizante e satírico. E os temas? Quais os temas aqui eles eram abordados dentro do teatro vicentino? Ó, vamos pensar aqui alguns temas, certo? Quais os temas? Temas pastoris, do cotidiano, profano. Lembra que nós estamos vivendo aqui numa época de idade moderna em que o antropocentrismo e o teocentrismo, eles coexistem, né? São duas visões que existem ali simultaneamente. Então, o profano e o tema religioso. O teatro humanista português, ele era dividido em autos e farsas. Então, aqui, ó, o teatro ele vai ter essa divisão. Ele vai ter autos. E esses autos, qual é a sua característica, né? Ele pode vir com a temática religiosa ou profana, com um tom sério ou cômico, com o objetivo de divertir, moralizar. Qual é aqui o exemplo que nós temos? Uma obra de Gil Vicente, que ela é muito conhecida. O que mais vai ser assim, que sempre traz como exemplo, é uma trilogia, que é a trilogia das Barcas. A trilogia das barcas é o Alto da Barca da Glória, o Alto da Barca do Inferno e o Alto da Barca do Purgatório, que é também uma produção literária que vai também influenciar outras com temas muito próximos, tanto o tema como até a forma de alguns elementos, alguns personagens. Então aqui, dentro dessa trilogia, o Alto da Barca do Inferno, né, que nós temos aqui a presença de duas barcas, uma com o anjo, uma com o demônio, sobre essa questão do bem e do mal, não é isso? E as figuras aqui de algumas personagens lá da época, alguns burgueses, o clero, algumas pessoas comuns da sociedade, que vão passar ali, chegam e tem que ver qual barco ele vai poder pegar, se ele vai aqui, vai para o inferno ou para o céu. É bem interessante, ele é muito, é cômico, é divertido, mas é moralizante. E aqui nós temos o Gil Vicente, este é o cara aqui, o pai do teatro português. É este carinha aqui, Gil Vicente. Aí, vou dizer a vocês que dentro do teatro tem os autos e nós temos também as farsas,
né? Então, as farsas, elas são cômicas, são curtas e ela apresenta poucos personagens. E olha só, Gil Vicente escreve uma farsa que é muito conhecida, que é a farsa de Inês Pereira. Está aqui a capa de um dos livros, né, da farsa de Inês Pereira, que é um dos maiores exemplos aí, mais citados da farsa, que é a farsa de Inês Pereira. Bem, gente, é isso aqui um panorama mais geral sobre a produção humanista. Então, vocês vão ter muito claro, assim, lembra bem assim, da prosa, historiográfica, ficcional, poesia palaciana, o teatro. Gil Vicente, Fernão Lopes, são nomes que a gente tem que lembrar quando a gente fala de humanismo, né? O cancioneiro geral e principalmente a separação da música na poesia. Obrigada pela atenção de vocês, espero que vocês continuem seus estudos, façam suas anotações, anotem suas dúvidas, podem entrar em contato, fiquem bem e por hoje é isto. Tchau!